Nesse vídeo, vamos conversar sobre Frankenstein, de Mary Shelley. Antes de prosseguir, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações. Prestigie esse trabalho e ajude a levar o conteúdo a cada vez mais pessoas. Por se tratar de uma obra amplamente conhecida e com várias produções culturais nela inspiradas, farei a abordagem de Frankenstein em 2 níveis. Primeiro, com um resumo da obra, depois, com uma análise. Escrito entre 1816 e 1817 e publicado em 1818, Frankenstein é um livro que já vi ser enquadrado como ficção, romance especulativo, romance filosófico, romance gótico, literatura romântica, literatura de horror, terror psicológico. Para mim, ele tem o mérito de conter elementos de cada uma dessas classificações. Vamos à história? Frankenstein começa com uma carta de Robert Walton, enviada de São Petersburgo à irmã Margaret Seville, na Inglaterra. Ele está finalizando a organização de uma expedição exploratória ao Ártico após 6 anos de planejamento. Na carta seguinte, já está em Arcângel, cidade que fica a 1.100 quilômetros a norte de São Petersburgo, às margens do rio Duina do Norte e que dá acesso ao Mar Branco, por onde é possível chegar ao Mar Ártico. Ali está recrutando a tripulação que o acompanhará, queixando-se de não ter um amigo sincero que o faça ser mais realista, que ponha seus pés no chão. Robert se define como um romântico. Tal palavra costuma confundir as pessoas dependendo do contexto em que é utilizada. Esse romântico refere-se ao romantismo, um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa no século XVIII e em meio à Revolução Industrial e ao Iluminismo, sendo o primeiro a representação do domínio do homem sobre a técnica e o segundo o domínio da natureza pelo homem com base na razão. O romantismo privilegia o sentimentalismo, supervaloriza as emoções, a subjetividade e o individualismo. Apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. Resulta num homem orgulhoso e cheio de si que vence a si mesmo e também um homem adepto à fuga da realidade, a vida num mundo mais ideal que real. Na terceira carta, a expedição zarpou em julho, verão no hemisfério norte. Em agosto, temos mais uma carta. Robert conta que, enquanto seu barco está encalhado no gelo, resgata um homem muito debilitado, o qual, depois de um tempo de convalescença, conta que estava perseguindo um fugitivo. Este homem, ao perceber que Robert sofre do mesmo mal que ele, quer contar-lhe sua miserável história, na tentativa de evitar que mais um jovem se perca. No capítulo 1, ainda que no final da carta anterior Robert diga à irmã que reproduzirá a história que ouviu de seu novo amigo, o fato é que temos um narrador diferente, Victor Frankenstein. Victor inicia a conversa com Robert contando sua vida e de sua família, desde o casamento de seus pais. Ele nasce num lar repleto de muito amor e carinho. Quando está com 5 anos, a família adota a pequena Elizabeth, por quem ele nutre um grande afeto. Desde garotinho, Victor queria desvendar os segredos da natureza. Dizia que suas investigações sempre se voltavam para os segredos metafísicos ou físicos do mundo. Aos 13 anos, descobre as obras de Cornelius Agrippa. Agrippa foi um mago, alquimista e ocultista alemão que viveu entre 1486 e 1535. Victor fica encantado com suas teorias. Ávido por novos conhecimentos, mergulha nos estudos de Paracelso, médico, cientista, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço, que viveu entre 1493 e 1541. E também nas investigações de Alberto Magno, santo católico e doutor da Igreja, que foi filósofo escolástico, escritor e teólogo. Nascido na Alemanha, Magno viveu entre 1193 e 1280. Entre os muitos de seus feitos está o descobrimento do arsênio. Através de seus estudos, Victor queria descobrir como banir do corpo humano as doenças, tornando o homem invulnerável a todas elas. Ele não quer enriquecer com isso, mas acumular-se das glórias dessa conquista. Naturalmente, acaba cultivando o interesse por ocultismo e pelo sobrenatural.
Por 2 anos fica entre estudos e feitiçaria, até o dia em que testemunha uma tempestade de raios e a dizimação de um carvalho atingido pela fúria elétrica. A partir desse episódio, concentra-se em eletricidade e na matemática, afastando-se do envolvimento com o sombrio. Aos 17 anos, vai para a Universidade de Ingolstadt, localizada na região da Bavária, sul da Alemanha. Ali, retoma os estudos da filosofia natural, numa perspectiva cientificista, dedica-se sobretudo à química moderna. Após 2 anos de intensos estudos, começa a especular sobre a centelha que origina a vida. Inicia estudos de fisiologia, anatomia e a corrupção dos corpos. Todo esse acúmulo de conhecimento leva a descobrir como dar vida à matéria inanimada. Sente-se confiante o bastante para começar a trabalhar na criação de um ser humano. Coleta pedaços de corpos sem fazer qualquer reflexão moral ou ética a respeito. Victor está dominado por sua paixão cega, conforme vemos nesta passagem. Abre aspas. Não conseguia tirar da cabeça o meu trabalho, repugnante em si mesmo, mas que adquirira um domínio irresistível sobre a imaginação. Fecha aspas. Numa madrugada de novembro, a criatura é trazida à vida. Victor é tomado de horror e repulsa. Foge apavorado e cai doente. O amigo de infância, Clerval, cuida dele até a primavera, quando finalmente se recupera e meio que evita pensar no monstro. Após 6 anos afastado de seu lar em Genebra, Victor volta às pressas para a Suíça ao receber a notícia do assassinato de seu irmão William. Antes de entrar na cidade, passa no local do crime e vê sua criatura, a quem culpa pela morte. A justiça, no entanto, acusa Justine, a criada da casa, que acaba sendo condenada e executada. A culpa e o remorso consomem Victor. Ele decide ir a Chamonix para refrigerar os pensamentos nos Alpes franceses. No meio do passeio, Victor encontra sua criatura. O diálogo que se segue sugere uma tentativa de chamado à razão. A criatura cobra de Victor a responsabilidade de criador, acusa-o de impedi-lo de ser feliz porque fez dele um monstro. Aqui vi Victor pela primeira vez ser coerente ao examinar sua condição de criador omisso e negligente. A partir do capítulo seguinte, a criatura assume a função de narrador, quando conta suas desventuras desde que foi trazido à vida. Solidão, abandono, frio, fome, sede, medo. Passa um bom tempo escondido em um galpão numa aldeia na Alemanha, observando o convívio de uma família humilde. Com eles aprende o que é amor, beleza, partilha, trabalho. Aprende a sentir compaixão, depois a falar, embora pouco entendesse o significado. Passa o inverno e a primavera observando seus humildes e amorosos vizinhos, aos quais faz alguns favores na calada da noite. Alimenta a ilusão de apresentar-se a eles um dia e ser bem aceito. Vê que a família recebe uma visitante estrangeira e percebe que sua chegada traz alegria. Como ela precisa aprender a língua falada pela família, a criatura observa suas aulas e em 2 meses faz grandes progressos na articulação da fala. Nessas lições também aprende sobre moral, o bem, o mal, a história das civilizações. Ao aprender sobre a humanidade, começa a questionar quem é e conclui que o conhecimento lhe trouxe agonia. Ao entender o que era uma família e como se formava, as perguntas sem resposta sobre sua origem se acumulam mais e mais. Um dia, o mais velho da família, que é cego, está sozinho em casa. A criatura decide que é o momento de aproximar-se, afinal, um cego não o julgaria pelas aparências. Tudo vai bem até que os jovens retornam para casa. A criatura foge amedrontada, refugia-se no bosque e decide voltar à noite para tentar uma nova aproximação. Entende que foi precipitado e que deveria ter visitado o velho outras vezes até poder aproximar-se dos demais. A família, porém, fugiu após o aterrorizante encontro. A rejeição e o desprezo provocam a fúria da criatura, que ateia fogo ao chalé onde a família vivia. Decide procurar Victor em Genebra. Após 2 meses de caminhada, chega à cidade. Caminhando no bosque, avista um menino, acreditando que por ser jovem não teria preconceitos contra sua aparência. Atrai a atenção do garoto, que quando o vê, o ofende e diz que seu pai, o Sr. Frankenstein, vai pegá-lo. Ao ouvir o sobrenome, é tomado por um acesso de fúria e estrangula o menino. Depois, busca refúgio no celeiro mais próximo, onde vê uma mocinha dormindo. Deixa algo com ela que a incriminará pelo assassinato.
explica que a dureza do mundo fez dele mal. Termina o relato pedindo que Victor crie uma companheira para ele. No capítulo seguinte, Victor retoma a função de narrador, quando recusa este pedido. A criatura então ameaça vingar-se do sofrimento que lhe foi imposto. Argumenta que só é mal por ser solitário e que a humanidade o rejeita. Frisa que seu criador lhe devia uma companheira e Victor acaba aceitando em criá-la. Victor parte com Clerval para a Inglaterra com esse propósito. Fica isolado numa ilha ao norte e em 2 meses faz avanços significativos. À medida em que progride, reflete moralmente sobre o que está construindo, temendo estar cometendo um erro ainda mais grave. Em dado instante, nota a presença da criatura. Na hora decide destruir o projeto de companheira. A criatura jura vingança e desaparece. No dia seguinte, Clerval é encontrado estrangulado e Victor é acusado desse crime. Fica preso por 3 meses até ser inocentado quando retorna a Genebra. Quase ao fim da viagem, recebe uma carta de Elizabeth quando se lembra de outra ameaça que a criatura lhe fez. É tomado de pavor. 10 dias depois da sua chegada à cidade, casa-se com Elizabeth e parte com ela para a lua de mel no Lago Como, no norte da Itália. Lá, a criatura mata Elizabeth. Quando recebe a trágica notícia, o pai de Victor cai gravemente doente e morre. Devastado pelas perdas, Victor fica 1 mês convalescente. Quando se recupera, quer vingança. Primeiro, procura um juiz e conta todos os seus infortúnios desde que concebera a criatura, na expectativa de conseguir com ele alguma justiça. O juiz o considera louco e Victor percebe que terá de agir sozinho. Aqui, um outrora covarde Victor, que não tem mais nada a perder, tira coragem do desejo de vingança, retroalimentado pela mesma paixão que motivou as ações funestas da criatura. Victor desce no nível da sua bestial criação. Vai ao cemitério onde estão enterrados o irmão e o pai, onde faz um juramento sinistro, abre aspas. Pela terra sagrada, sobre a qual me ajoelho, pelas sombras que vagam ao meu redor, pela profunda e eterna dor que sinto. Eu juro por ti, ó noite, e pelos espíritos que te governam, perseguir o demônio que causou esta desgraça, até que ele ou eu pereça em combate mortal. Para tanto, eu preservarei a minha vida, para executar esta amada vingança. Vou mais uma vez ver o sol e pisar a verde relva, que se não fosse por isso, desapareceriam para sempre de minha vista. E rogo a vós, espíritos dos mortos, e a vós, errantes ministros da vingança, que me ajudeis e me conduzais em meu trabalho, que o maldito e infernal monstro beba da agonia em grandes goles, que sinto o desespero que agora me tortura. A criatura ouve e zomba dele, para depois fugir. Victor parte em seu encalço, passando a viver uma vida de gato e rato com a criatura, que usa de malícia para controlá-lo e atraí-lo para lugares cada vez mais inóspitos com a clara intenção de fazê-lo sofrer. Termina a narrativa no momento em que é resgatado por Robert Walton, explicando que naquele momento estava muito perto de capturar a criatura, até que o bloco de gelo em que estava se rompeu e o mar o isolou em um pedaço de gelo menor que diminuía mais e mais. Walton é narrador novamente, com a última carta que envia à irmã. Informa que a tripulação, diante dos perigos da viagem, desiste da expedição e quer voltar ao sul. Para Walton, isso é uma derrota para a covardia, que frustrará todos seus desejos de glória. Já Victor, que está à beira da morte, em seus instantes finais, aconselha Walton a desistir do projeto e pede que mate o monstro, caso o veja. À noite, Robert surpreende a criatura ao lado do caixão de Victor. Conversam brevemente, até que a criatura volta para a escuridão. Aqui concluo o resumo. Ainda que Frankenstein tenha um monte de adaptações para o teatro, cinema, elas não substituem a leitura do texto original. A escrita de Mary Shelley, considerando que era uma menina entre os 18 e 19 anos, é impecável e muitas das sutilezas da história só são captadas na leitura em si. Começa a partir daqui a minha análise de Frankenstein. Bem, alguns dos elementos presentes na história vêm do poeta Percy Shelley, que veio a ser marido de Mary. Ele se interessa por ciências, como o princípio vital contido na eletricidade e na química, além de ocultismo e gnosticismo. Para ele, a eletricidade era um símbolo da libertação através da ciência,
conclusão a que chegou após ler os estudos de Benjamin Franklin, embaixador americano na França e um dos pais fundadores dos Estados Unidos. A avidez por conhecimento e glória de Victor é contemporânea aos homens bem educados do romantismo. Quando ele se dedica excessivamente ao acúmulo de conhecimento para ocupar a posição de criador, consigo traçar um paralelo com o pecado original e um dos 7 pecados capitais, a soberba. E ele age como criador, não de uma teoria, de um equipamento, medicamento, método, mas de uma criatura. Coloca-se no mesmo patamar de Deus. Na página 54 da minha edição, ele diz, abre aspas, uma nova espécie abençoar-me-ia como seu criador e sua origem. Muitas existências felizes e excelentes deveriam a minha existência. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão do filho tão completamente como eu mereceria deles, fecha aspas. O protagonista está tão cego de vaidade que sequer considera a hipótese do erro em seu experimento e as possíveis consequências advindas deste. Impelido por sua busca insaciável, Victor torna-se um homem obcecado, se desconecta da família enquanto está na universidade e nada faz além de trabalhar na sua criação. Nem a repulsa de lidar com carne morta o faz hesitar. Mas ele não questiona se o que faz é certo ou errado, não reflete se há um para quê de seu trabalho, se fará algo bom, se trará o bem para a ciência, para os homens. O professor Krempe, o primeiro que Victor aborda na universidade, condensa em si a crença no cientificismo como explicação de tudo, vida, morte e natureza, e de que a ciência deve estar absolutamente apartada da fé, com seus comentários jocosos contra os evangelhos ou mesmo aos doutores da igreja que sabidamente foram pesquisadores científicos. Ele é a representação do homem iluminista, que aspira à substituição da ordem cristã pela ciência. Por meio da sede de conhecimento, tal como Adão e Eva, Victor deu poder ao mal. O trecho do poema de John Milton que precede o texto, a mim mais parece demonstração de erudição da autora. A condenação de Adão deu-se pelo pecado original, antes não havia sofrimento para ele. Victor é covarde e egoísta, sequer dá nome à criatura. Não encara as consequências de seus atos de frente, passa grande parte da obra fugindo delas e limitando-se ao sofrimento por ter partejado algo tão horrendo. Depois, quer se livrar dela de todo jeito fácil, outra característica típica do homem romântico e sensível. Mais tarde, reconhece que seu erro tem consequências graves e ramificadas, mas ainda insiste em pensar em matar a criatura para livrar-se dela, na angústia que lhe causava o medo dela continuar a fazer coisas terríveis e abrandar a culpa que sentia. Ainda que ele se apiede do pai, do sofrimento que transformou Elizabeth, da triste morte de William e da injustiça cometida contra Justine, esses fatores são secundários. O desejo de alívio de Victor continua a estar em primeiro lugar. Devo dizer que o estilo adotado por Mary Shelley não nos leva a tais conclusões prontamente. É mandatório ler e refletir, página por página. Foi o que fiz. É na fala da criatura que Mary Shelley critica a sociedade aristocrata inglesa. Aspas. Aprendi que as posses mais estimadas por nossos semelhantes eram uma linhagem alta e impoluta, unida à riqueza. Um homem pode ser respeitado só com uma dessas vantagens, mas sem nenhuma é considerado, com raras exceções, um vagabundo e um escravo, fadado a gastar suas capacidades em proveito de uns poucos eleitos. Da boca da criatura também vem a consciência de que o conhecimento pode trazer angústia. Sei bem o que é isso. Ao contrário do que muito se propala por aí, a verdade é incômoda, porque é comum abalar o centro das crenças e certezas, algumas delas de toda uma vida. Quantos sobrevivem à desfragmentação de sua personalidade e se erguem mais fortes depois disso? É interessantíssimo pensar que Mary Shelley, no auge do cientificismo e da avidez por novas descobertas, seja capaz de questionar consequências com tão pouca idade. Foi com surpresa que encontrei uma crítica feminista ao islamismo, quando a criatura conta que Safi, a amada de Félix, foi criada na Turquia por uma mãe cristã que ensinara a filha que na religião islâmica a filha não poderia ter aspirações intelectuais e independência de espírito que eram proibidas às mulheres muçulmanas.
Shelley solta algumas farpas no texto contra a monarquia inglesa ao elogiar o governo republicano da Suíça, que para ela assegurava ao pobre uma educação e condição de vida melhor que seu igual na Inglaterra. A Igreja Católica, através da ameaça do confessor de Justine com a condenação eterna se não assinasse uma confissão do assassinato de William, mesmo sendo inocente. Em Frankenstein, a covardia e a arrogância estão evidentes no título e no subtítulo. A criatura não tem nome próprio, mas o de seu criador. A associação que se faz de Victor ao Prometeu do mito grego é distorcida. Prometeu sacrifica-se pessoalmente para dar o fogo à humanidade e sofre diretamente a condenação por seu ato de afronta aos deuses. Victor não almejava oferecer algo aos outros, apenas cumular a si mesmo de glórias. Vi algumas análises associando a mudança de comportamento da criatura ao mito do bom selvagem de Rousseau, para quem o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Com isso, ele quer dizer que o homem possui uma natureza boa que é corrompida pelo processo civilizador. Rousseau busca, assim, uma natureza humana selvagem, pura, sem a mácula causada pelo mundo corrompido pela civilização. É o famoso mito do bom selvagem, um ser íntegro e primitivo, tão amplamente retomado pelos autores românticos. A criatura aqui não sabe quem é ou o que é. Ela aprende o que é bom na humanidade, como história, cultura, sociedade, pela observação. Não é o processo civilizador que fez dele algo mal, é a rejeição do seu criador. Ao ver que seu criador está morto e o que dava sentido à sua existência se foi, a criatura se lamenta, sabe do mal que fez a inocentes, justificando que pagou com o mal o desprezo que recebeu. A criatura se vitimiza, ainda que tenha demonstrado claramente ao longo da obra capacidade, inteligência, discernimento e virtudes morais. Pois é, que se vingasse de Victor e só dele. A mim, a compaixão que tenta suscitar em Walton é hipócrita e fingida. Frankenstein descreve a desgraça advinda da indulgência com as paixões. É um lamento, onde vemos muito remorso. Representa o resultado último da Revolução Francesa estimulada pelo Iluminismo e propõe uma reflexão sobre a liberdade e suas consequências. Para mim é um feito e tanto que uma menina com apenas 18 anos tenha a capacidade de conceber uma história tão complexa que aborda questões profundas e inquietantes de cunho filosófico. É prova, na minha opinião, de que a imaginação ricamente educada, povoada de bom e amplo conhecimento, é capaz de dar excelentes frutos culturais e literários. Hoje, quantos jovens são capazes de dar vida, literariamente, a uma trama tão densa e intricada? Bem, chegamos ao fim de mais uma empolgante conversa literária. Se ficou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Até breve!